Bom, sinceramente, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a verdade é o que eu sempre costumo dizer para todas as pessoas que se desagradam com algumas coisas que eu digo. E a verdade é que, olha, meu desejo com todo esse trabalho não é agradar nenhum homem, nenhuma mulher, ou seja, nenhum ser humano. O meu objetivo com esse trabalho é agradar apenas uma única, que eu acho que eu não posso chamar de pessoa, porque ele vai muito além disso. Acho que eu chamando ele de pessoa eu estaria ofendendo. Mas o meu objetivo com todo o meu trabalho é agradar somente a Deus. É como Bach, né, o músico, né, Bach, ele sempre assinava nas suas músicas um acrônimo que basicamente dizia somente a Deus dai glórias, né? E ele assinava isso, inclusive os investigadores, né, que costumavam investigar e descobriram as partituras que Bach escrevia, descobriram que essas partituras só foram escritas por Bach porque Bach assinava isso em todas as partituras. Né? Então foi por isso que descobriram, né, que aquela música pertencia a Bach. E Bach foi um grande músico. Né? Inclusive, se você ouve música clássica, e você já deve de conhecer, né, as músicas de Bach, e são fenomenais. Né? Bom, o que acontece? Assim como Bach, o meu trabalho, né, e todos os meus vídeos eles estão assinados com este acrônimo também, né, fazendo esse trocadilho. Né, somente a Deus dá glória. E o objetivo dos meus conteúdos é esse, é edificar, e com base sempre em agradar a Deus. Porque ó, se você for fazer qualquer coisa com esse parâmetro de que eu tenho que agradar pessoas, você não vai conseguir fazer nada decente não, porque vão te cancelar. E, bom, o que acontece? Eu tenho percebido que existe um mecanismo do mal. Eu decidi chamar assim, um mecanismo do mal. Não sei se você já viu a série O Mecanismo na Netflix, né, onde o Celton Mello é o protagonista. E basicamente ele vai descobrir que existe um sistema de corrupção, né, onde ali operava um sistema de corrupção dentro do Brasil, né, onde você tinha lá os doleiros, os empreiteiros, os políticos, né, e basicamente eles tinham um sistema de corrupção organizado, onde ali eles saqueavam o dinheiro do povo, lavavam esse dinheiro que era público e de uma certa forma tornava esse dinheiro deles legitimamente. Acontece que a gente tem um outro mecanismo de corrupção, mas esse não é corrupção de um Estado, na verdade é a corrupção da moral. O que acontece? O Ocidente ele prosperou por causa de uma única coisinha chamada cristianismo. Quando o cristianismo ele passou a ser uma parte do Ocidente, que basicamente foi difundido por meio da Igreja Católica, o Ocidente ele criou suas bases morais ali. Né? E foi basicamente dali que se originou o casamento, né? E se originou todas as bases que de uma certa forma regiam, né, o casamento para que ele fosse uma relação saudável, de fidelidade. É lógico que teve milhões de falhas, né? As pessoas, elas mesmo assim traíam umas às outras, acontecia o adultério e isso era comum. E
não só o casamento, mas o cristianismo ele influenciou a forma como nós vivemos, né? Difundiu a própria Bíblia como um livro aonde nós pudéssemos nos basear os nossos comportamentos, basear as nossas ações. E logicamente nós aprendemos ali a como nos dirigir como seres humanos, como homens e mulheres. Nós aportamos uma cultura que foi herança judaica, né? E foi herança judaica. E ali nós aprendemos a sermos homens e mulheres melhores, né? O que logicamente fez com que nós construíssemos um Ocidente, não vou dizer mais elevado moralmente, porque eu não quero comparar não, mas uma coisa é fato, né? O Ocidente ele desenvolveu bases morais mais elevadas, o que garantiu, uma certa forma, uma prosperidade maior para o povo ocidental do que para o oriental. Né? Eu não gosto de dividir muito o Ocidente de Oriente, porque na verdade nós todos somos um só mundo. Né? Mas geograficamente, né, para a gente poder situar, porque de uma certa forma existe uma diferença entre Ocidente e Oriente, né? Não que o Oriente não tenha valores morais elevados, claro que tem, mas apenas o Ocidente de fato pegou muito firme o cristianismo, né? Lógico que nós não somos perfeitos e tem uma série de problemas, e enfim. Mas o cristianismo foi uma grande contribuição. E o cristianismo nos fundamentou, né? Ou seja, trouxe valores, trouxe certas regras para a vida, que de uma certa forma tornou a nossa vida mais organizada. O que acontece? Acontece que, ao longo dos tempos, o cristianismo e a própria influência da igreja foi caindo cada vez mais. E a gente teve uma certa perda dessas bases cristãs, o que, de uma certa forma, ocasionou uma certa degeneração. Por quê? Porque aquela base que nos fundamentava e que nos trazia, de uma certa forma, uma moral um pouco mais refinada, foi perdida. E, logicamente, ela não está sendo mais transmitida ao longo das gerações. E a verdade é que isso está sendo substituído por uma nova forma de ver o mundo. Quando hoje nós pegamos os influencers, você está vendo se levantar uma casta de pessoas que são influenciadores e que, de uma certa forma, influenciam o comportamento de terceiros. Então, basicamente, eles vão se comportar, os influencers vão vão realizar determinadas ações, e a verdade é que essas ações elas serão copiadas por outras pessoas, de modo aonde esse padrão compartilhado pelos influencers vai se tornando cada vez mais o padrão de vida. Então, você tem uma casta que está gerando uma nova cultura, um novo jeito de se comportar, um novo conjunto de regras a quais seguir. E o que está acontecendo? Está acontecendo que esta casta, esses influencers, eles estão cada vez mais degenerados e estão passando para frente essa degeneração. Então, você tem... E por quê, né? É entendível. Vamos lá. Vamos primeiramente entender a vida de um influencer. O que faz um influencer ganhar dinheiro? Seguidores. Não é verdade? Seguidores. Qual é e sempre foi a melhor forma de atrair seguidores? Chamando a atenção deles. Então, basicamente, você tem uma necessidade real para manter os seus negócios de chamar a atenção de outras pessoas.
E como é que você vai fazer isso sem o auxílio da mídia e sem o auxílio de certos comportamentos que eles vão na contramão? Ou seja, a melhor forma de chamar a atenção de alguém é sendo controverso. Ou seja, ela está esperando uma coisa, mas você lhes apresenta uma outra, que de uma certa forma gera um contraste. Esse contraste faz a pessoa prender a atenção naquilo. É por isso que você adora é por isso que as pessoas adoram fofoquinhas. É por isso. Por isso que Léo Dias aí, né, faz um caminhão de dinheiro com essas fofoquinhas. É por isso que o tal do programa que ele Fofocalizando tem uma audiência tremenda. E por quê? Porque as pessoas amam fofocas. As pessoas adoram ouvir que a Boca Rosa fez sexo com 3 pessoas num menage, né, na farofa da GK. As pessoas gostam dessa coisinha pueril, né? As pessoas gostam de saber que a VTube, eu acho que é o nome, né? Passei eu, mas é uma tal de VTube, uma polaquinha que saiu beijando mais de 40 pessoas, eu acho, na tal da festa, não é? As pessoas adoram isso aí, as pessoas adoram ver a tal da MC Mirella rebolando, né, todinha se requebrando lá de uma forma bem obscena num funkeiro e se esfregava nele e tal. Todo mundo gosta de ver essas coisas. E por que as pessoas se interessam por essas fofoquinhas, por essas coisinhas? É porque isso, de uma certa forma, capta a atenção delas. E é por isso que a mídia ela é tão forte nisso. Porque a mídia já entendeu. A forma de gerar a atenção dessa gente e de fazer eles virem até o site para clicar nos anúncios e fazer a gente ganhar dinheiro é, de fato, publicando essas besteirinhas. Então, bom, se a mídia já percebeu, as influências também já devem ter percebido. Então, o que eles fazem? Vamos fazer o seguinte, vamos começar todo mundo se pegar, vamos começar todo mundo fazer essas coisinhas que a mídia gosta de publicar, porque a gente vai dar conteúdo para eles. A mídia publica, e o que a mídia vai estar fazendo? Vai estar fazendo um serviço de publicidade gratuita para a gente. Ora, não é à toa que naquela farofa da GK você encontra as maiores loucuras ali, né? Ou seja, todo mundo se pegando, ninguém é de ninguém, né? Sexo deliberado, drogas que rolam ali também, né? Inclusive tem um relato de uma pessoa que participou, né? Eu não participei, mas eu me baseei em relatos de pessoas que participaram dessa tal de farofa da GK, e você vê ali que, nossa, o que rola lá dentro são coisas completamente desestruturadas, né? São coisas que são completamente degeneradas, né? E esses influencers, eles estão fazendo parte disso. E acredite, eles estão gerando um caminhão de seguidores. Por quê? Porque é esse o objetivo. Ora, a mulher não ia gastar lá tantos milhões, né, criando uma baita de uma festa, né, com uma estratégia inteligentíssima, porque a mulher é inteligente. Ela fez exatamente o que deveria. Entende? Primeiro, vamos chamar influencers apenas pessoas que têm seguidores e que têm engajamento nas redes sociais, ou seja, pessoas que elas falam, as pessoas param e ficam ali ouvindo as besteiras que ela está dizendo. Ora, vamos chamar pessoas assim, que têm bastante engajamento, que estão muito fortes nas redes sociais, e vamos convidá-las todas por uma festa que é completamente deliberada. Para quê? Para rolar conteúdo para mídia. Então as pessoas vão se pegar, cada um vai fazer essas babaquices aí de sexo a 3, vão fazer tal de menages, né? E vai sair na mídia porque os fofoqueiros estão desesperados por isso, para que eles possam ganhar dinheiro. Só o que eles vão fazer? Eles vão ganhar dinheiro e em troca vão gerar uma publicidade. E isso vai alcançar cada vez mais pessoas, o que vai gerar um caminhão de seguidores. Então, você já está vendo aqui o mecanismo? A verdade é que quando o influencer ele tem engajamento muito bom e ele tem vários seguidores, as marcas começam a patrocinar. Ou seja, as marcas começam a injetar dinheiro em troca de publicidade e seguidores, o qual aquele determinado influencer ele vai deslocar para a marca.
vai acontecer que a marca vai ganhar mais seguidores e, por consequente, vai aumentar o número de vendas. E, por consequência disso, vai lucrar mais. Olha aí. Se as marcas lucram mais, elas investem mais. E a verdade é que os influencers têm cada vez mais dinheiro. E com mais dinheiro, eles podem criar mais coisinhas desse tipo, que vai atrair mais a atenção das pessoas, mais seguidores, mais dinheiro, mais atenção das pessoas, mais seguidores, mais dinheiro. Você está vendo que hoje se tornou o seguidor? Você pega a Bíblia e você vê Cristo indo atrás de seguidores, e você vê Cristo mudando a vida dos seus seguidores. Olha, Cristo pegou um pescador, era simplesmente um pescador, entende? Cristo pegou um coletor de impostos, que era Mateus, né? Um pescador, que era Pedro, tinha outro também, e tornou esses homens santos, a ponto de esses homens serem reconhecidos pela Igreja Católica como grandes exemplos de vida. Cristo pegou pessoas degeneradas do tempo dele e os tornou em grandes homens. Cristo era um grande líder. E esses homens eram seguidores de um grande líder de fato. Esses homens eram seguidores inteligentes, vamos dizer assim, porque seguiam uma pessoa que de fato tinha algo para oferecer. Agora, o que é os seguidores hoje? O que são os seguidores hoje? Os seguidores hoje são pueris, são apenas números. Pessoas que de uma certa forma parece que não pensam e que estão seguindo uma coisa que não lhes trará absolutamente nada. Até porque quem está os atraindo, os atrai por coisas mesquinhas e apenas os atrai para fazer dinheiro em cima deles. Por quê? Porque sem seguidores eles não são nada. Acaba o negócio, acaba a riqueza, acaba os luxos, sem seguidores acabou tudo. Mas os seguidores correm, como se precisassem daquela puerilidade toda, como se precisassem daquela mesquinhez. Não seguem mais pessoas capazes de lhes oferecer vida nova. Olha, vinde a mim, eu vos confortarei. Né? E se, como o próprio Cristo ele diz naquela passagem linda, né? da mulher em Samaria, né? Onde ele pede água, né? Em um determinado momento Cristo diz, eu vou te dar, como é que é? Eu te daria fontes de água viva, né? Aquela passagem onde Cristo fala, eu vou te dar muito mais do que, se você me pedisse água, eu te daria muito mais do que água, aonde você voltaria a ter sede, e te daria água, de fato, água viva, né? Ou seja, eu te daria um aporte espiritual completamente renovado, aonde a sua vida seria muito melhor após isso. Era alguém que tinha algo para dar, de fato, que ia de fato melhorar a vida dessas pessoas. Mas o que esses influencers têm para dar hoje? O que esses influencers têm para dar hoje? Me diz, o que eles têm para entregar? É essa vidinha pueril? É essa coisinha de sexo a 3? Né? Eu estou assim, eu estou assado. É essas fofoquinhas. Beijei 40 numa festa. Fiquei, transei com um monte de homem, um monte de mulheres. Eles estão ofertando degeneração. E as pessoas estão correndo para eles como se o mundo estivesse acabando. Ora, o que restará para nós
O que restará para você? Você já parou para pensar como vai ser o mundo? A partir do momento que uma criança nasce de uma mãe que se orgulha por ter beijado 40 homens numa festa. Imagina como vai ser esse filho. Como esse filho será criado por esta pessoa. Imagina uma mãe que se orgulha de ter transado com duas pessoas, um homem e uma mulher, fazendo um sexo a três. Me diga, como vai ser o filho dessa pessoa? Acredite em mim. A degeneração, ela vai ser transmitida para as novas gerações. As novas gerações vão se comportar degenerativamente, que vai transmitir essa geração para novas gerações. E a influência dessas influencers, que são autoridades de fato, por quê? Porque elas de uma certa forma influenciam uma grande parte das pessoas. Se você pegar hoje e você olhar para a Boca Rosa, você vai ver que ela é uma cópia barata da Anitta. E você olhar para a própria GQ e para todas essas outras influências, você vai ver que muitas delas são cópias baratas da Anitta. E eu vou dizer uma coisa, a Anitta de fato é uma grande liderança nisso. E lógico que eu estou falando grande liderança somente porque ela influencia um número muito grande de pessoas, e não são pessoas simples. São pessoas que têm muitos outros seguidores. E bom, você pega uma influência daquelas, né, uma mulher empoderada, que na verdade, o que é a verdade sobre essa mulher empoderada? Né? A verdade é que essa mulher empoderada se tornou mulher emputerada. E isso é claro quando nós olhamos para o mundo. A mulher empoderada nada mais é que aquela mulher que, lógico que ela se orgulha de não depender de homens nenhum, mas bom, se fosse só isso, tudo bem. A verdade é que ela se orgulha de exercer uma sexualidade exacerbada, aonde ela tem que, de uma certa forma, mostrar isso, afirmar isso, né? Eu sou livre, dona de mim, e eu pego 50 numa festa e eu transo com todo mundo mesmo, porque é assim, eu sou uma mulher empoderada. Uma mulher empoderada é isso. Bora, quantas mulheres não vão reproduzir esse comportamento empoderado? É lógico que as mulheres vão amar essa ideia, né, de serem mulheres empoderadas, donas de si, elas são fenomenais, elas têm poderes agora porque decidiram que são isso. Né? Isso traz um reforço para a identidade de uma certa forma, mas a verdade é que ninguém tem poder nenhum. Vou dizer para você, ó, você é cinza e pó. O indivíduo humano, ele tem que se botar no lugar dele. Ele não tem poder para nada. Ele não tem poder para nada. Se não é Deus a criar esse mundo, nem mundo você tinha, meu amigo. Se não é Deus a criar você, nem vida você tinha, nem corpo. Mas nem corpo e nem espírito. Você não tinha nada. Tudo lhe foi dado por um Criador. E outra, do pó vieste e ao pó voltarás. O indivíduo humano perdeu essa noção do que de fato ele é. Ele é pueril mesmo, ele veio da poeira. Né? Essa palavra pueril quer dizer relativa à poeira, tá? Só para você entender o sentido dessa palavra. Fala que é uma coisa simplificada, uma coisa... não simplificada, porque o simplificado geralmente não é ruim, mas essa palavra pueril, ela traz essa ideia de algo ruim e muito baixo, né? Algo de baixo calão, vamos dizer assim. E o ser humano, ele é basicamente isso mesmo, entende? Só que, lógico que eu estou dizendo que ele é isso no sentido de que ele não é algo extremamente poderoso, entende? Agora, não é porque você pode pensar, então se eu sou pueril, eu posso fazer coisas pueris. Não.
Entende? A verdade é que você não é esse indivíduo que você pensa que é, extremamente poderoso, né, a ponto de se comportar dessa forma, né, como se você fosse o dono do mundo, como se você fosse o empoderado, completamente empoderado, né, onde eu posso tudo e tal, como se basicamente não dependesse absolutamente nem um pouco de Deus. A sociedade hoje ela está assim. E por quê? Porque ela se afastou de Deus. A sociedade ela literalmente se afastou de Deus. E Deus é uma coisa completamente importante para a nossa vida. Eu não estou dizendo para você se tornar religioso, procurar a igreja. Eu também não estou pagando aqui de pastor e nem de padre. O que eu estou te dizendo é que, atrelado a nós, está um Criador. E que ele tem domínio real sobre nós. E que ele é a autoridade máxima. E a ele nós devemos esse respeito, essa admiração e essa adoração. Não é questão de procurar igreja, assistir culto. Não. O que eu estou dizendo é que nós devemos render a ele aquilo que é digno dele. Dai honra a quem tem honra, e ele tem toda a honra e toda a glória. Só que nós estamos perdendo esse fio da meada. E estamos completamente sendo degenerados por essa geração de pessoas que só sabem fazer banalidades e que estão destruindo toda a moral que de uma certa forma foi construída ao longo desses anos. Porque estão substituindo isso por essa puerilidade. Estão mostrando que é certo você sair por aí, transar com todo mundo, beijar todo mundo, fazer essas banalidades, desrespeitar o seu marido, desrespeitar a sua esposa, trair o seu marido, trair a sua esposa, fazer de conta que os sentimentos dele não valem nada. Imagina um relacionamento assim. Você já parou para imaginar um relacionamento onde o marido não tá nem aí pra esposa? Eu posso fazer qualquer coisa, minha esposa que se dane. Então ele sai, beija outras mulheres, mostra para ela, dá uma bela informação de que ela não significa nada para ele. E o mesmo com as mulheres. Imagina, um homem tá vendo com uma mulher onde ela não liga para ele, os sentimentos dele não importam. Sai beijando todo mundo, pegando todo mundo, transando com outros homens. E até mesmo com mulheres. E o desejo deles também não tá nem aí para ele. Você já parou para pensar que coragem você teria de olhar para essa pessoa e dizer: minha parceira, minha amiga, eu te amo? Como você teria coragem de falar isso para essa pessoa? A não ser que você fosse outro degenerado. Como é que uma pessoa ela vai manter um relacionamento assim, nesse completo desrespeito um com os outros, aonde não existe respeito algum, zero, completamente zero? Não tem como. Esse relacionamento não vai ser saudável. Essas pessoas não vão conseguir viver juntas. E o que vai acontecer? Logicamente, eles vão se afastar. Imagina se esses dois têm um filho. O filho não vive com o pai, porque o pai foi embora de casa. Ou não vive com a mãe, porque a mãe foi embora de casa. Então, ele não tem um referencial do que é uma família. Por quê? Porque não existe um homem e uma mulher. Ele não sabe o que é uma mãe, porque talvez ela saiu de casa, ele não conviveu com ela, ou ele não sabe o que é um pai, porque talvez o pai saiu de casa e não conviveu com ele. E vou te falar uma coisa. Se o filho é homem, não tem a referência de um homem, porque o pai saiu de casa.
Eu mesmo. Eu mesmo sou filho de viúva. Eu não tenho a referência de um homem. Eu não tive a referência de um homem. O meu pai, não que ele tenha saído de casa, foi porque ele faleceu. Isso foi completamente ruim para mim. Isso foi completamente ruim para mim e para minha vida. Por quê? Porque quando eu fui para o meio dos homens, eu não sabia ser um. E eu ficava meio carente de uma figura paterna. Qual foi a merda que eu fiz? Eu comecei a enxergar uma figura paterna em vários homens que me tratavam como se eu fosse filho. Ora, eu enxerguei uma figura paterna em vários homens bons, que de fato foram bons para mim. Como, por exemplo, o homem que eu chamo ele de pai até hoje. Mas tem outros que eu confiei e que me arrebentaram, que me lascaram mesmo. Ora, se eu tivesse o meu pai, muito desses problemas que depois me geraram certos problemas psíquicos a quais eu tive que tratar, isso não teria acontecido. Você tá vendo como um simples detalhe. E olha, minha mãe foi uma mãe muito boa. Muito boa. E é até hoje. Não tem nada a reclamar. Mas não tive o meu pai dentro de casa. E isso foi péssimo para mim. Acha que isso vai acontecer só comigo? Acha que eu vou ser o único produto disso? Isso não acontece com outros homens por aí? Pois é. Isso vai acontecer com muitas outras pessoas também. Aí você imagina esses homens que não sabem ser homens. Como vai se tornar o mundo? Porque entenda uma coisa. Já é muito sabido. Homens fracos criam tempos difíceis. Até que os tempos difíceis que os homens fracos criaram, criarão os homens fortes. Mas para que deixar isso acontecer? É complicado. Eu sei que esse vídeo não vai mudar nada. Essa é a verdade. Mas se esse vídeo puder trazer a consciência para uma só pessoa, nem que seja, ele já valeu muito a pena. Ele já valeu muito a pena. Porque eu tenho dó. Eu tenho dó de ver isso. Nossa, eu tenho dó de ver isso. Uma vez, eu gosto de mergulhar na escuridão para entender o que está acontecendo lá dentro. Bom, o que se esperar dos seguidores de MC Mirella, você não pode esperar muita coisa. Geralmente são uns molequinhos QI absurdamente baixo, desesperados por uma garotinha que é tosca como eles, é pueril como eles, e que basicamente seguem ela porque gostariam de possuí-la. Então, já que não podem tê-la fisicamente, babam por ela eletronicamente. É como os caras que basicamente
ficam acompanhando as webcamers, né? Ou seja, aquelas mulheres que ficam peladas diante da webcam, né? Desejando elas, babando, como acontece com uma tal Diana Otani, né? Que ela basicamente tem um exército de homens que fica babando por ela, se masturbando na webcam. Ora, é o mundo que você tá vivendo, tá? E acontece que um MC, aonde a MC Mirella tava com ele numa festa e rebolando lá na trolha dele, ele começou a filmar. E os seguidores estavam ali. Ah, vai lá, pega ela desses cabelos, come ela todinha. Era esse tipo de comentário que tava rolando ali. Come ela, era isso que eles queriam. Aí você imagina uns carinha lá babando por aquela mulher pueril, né? E aquele negócio acontecendo. E eles querendo que o cara comesse a menina. Ora, será que eles não têm nada mais importante para fazer do que ficar olhando a tal da MC Mirella rebolando lá no cara e torcendo para que o cara comesse ela? Pô, o que isso ia mudar? O que isso ia trazer de benefício? Absolutamente nenhum. Nenhum. Mas era nisso que eles estavam interessados. Era nisso que eles estavam interessados. Imagina quando eles tiverem uma filha. Já parou pra pensar? Como eles vão criar uma menina olhando a menina rebolando lá e dizendo pro cara comer ela? Você acha mesmo que esses moleques, que futuramente serão homens, serão capazes de criar um outro ser humano? Não. Não serão. E o que vai acontecer? Degeneração em propagação. E vou te falar. Isso é só o começo. E então a verdade é que existe um mecanismo maligno aí e que vai degenerar as pessoas. E esse mecanismo, ele é muito bem financiado, como eu já te expliquei. Por quê? Porque as empresas patrocinam. Então, quanto mais dinheiro essas pessoas tiverem, mais vão poder fazer com que o mecanismo opere. Vão atrair mais seguidores, vão compartilhar esse conjunto de valores invertidos, logicamente, com mais seguidores. Mais seguidores vão reproduzir isso, vão se inspirar nesses novos líderes. E o que vão fazer? Vão reproduzir. E isso vai alcançando cada vez mais pessoas e levando os valores cristãos que anteriormente eram a bússola da moral na sociedade
serem substituídos por esses novos valores de mulheres empoderadas e companhia. E aí acabou um casamento decente. Acabou uma família estruturada. E aí, meu irmão, o pilar que sustenta o mundo se chama família. Se ela for desestruturada, desestrutura todo o resto. É complicado, mas acho que não tem mais o que fazer. Isso vai seguir. E depois a gente vai colher os frutos. E os frutos, eu vou falar uma coisa para você, não vão ser bons. Esses frutos vão ser podres. Isso é triste, mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Esse fenômeno que eu acabei de descrever para você, ele vai degenerar muita gente, vai inverter os valores sociais e isso vai acabar com a possibilidade de relacionamentos saudáveis. É louco, né? Porque no meu canal do YouTube eu falo sobre os migtowns, né? E eu entendo os migtowns. Eu entendo os migtowns e os migtowns não estão errados no que eles estão falando. O problema dos migtowns que eu falo é que eles ficam com muita raiva das mulheres. E eles acabam decidindo se afastar por completo delas. Mas quando os migtowns falam que muitas mulheres estão completamente ruins de se relacionar, eles têm razão. Eles têm razão. É muito difícil você encontrar uma mulher hoje que ela não está impregnada com esse negócio de mulher empoderada, dona de si. É muito difícil você encontrar uma mulher hoje que ela não está impregnada por essa ideia, né, que está sendo propagada por essas influências como a Anitta, por exemplo. E o seu exército, né, as que copiaram ela. É muito difícil você você encontrar uma mulher que ainda não foi impregnada por isso. Os migtowns têm muita razão nisso que eles dizem. E é óbvio. Tá realmente difícil encontrar mulheres decentes. Uma das coisas que eu contesto eles é que quando eles dizem nenhuma, logicamente eles estão mentindo. Mas isso não é verdade. Você dizer que não existe nenhuma mulher decente também é demais. Entende? Mas agora que tá difícil realmente de você encontrar, eles chamam as mulheres decentes de unicórnio. Né? Porque é realmente difícil você ver um unicórnio. Na verdade, o unicórnio nem existe. E lógico, né? O trocadilho foi muito bom. Mas elas existem. Só que hoje é muito difícil de você encontrar. E quando essas mulheres elas acabam encontrando com certos homens que a rejeitam de uma certa forma, porque não é só homens que sofrem rejeição, mulheres também sofrem. Elas acabam adotando essa ideia de mulher empoderada. Então aquela mulher que antes não estava impregnada por essa ideia, diante de uma rejeição de um homem, ela pode adotar. Por quê? Porque é uma forma dela recuperar aquela autoestima que foi danificada pela rejeição do homem. Então ela começa a vestir essa camisa, mulheres empoderadas, dona de si, porque é uma forma dela se revitalizar.
E logicamente ela entra nesse balaio. Isso é um vírus que está destruindo a possibilidade de um relacionamento saudável entre homem e mulher. Então, tem homens que eles querem ser monogâmicos. Mas se você for parar para analisar, você está vendo que as mulheres elas estão sendo treinadas para serem poligâmicas. Nesse Mulheres Empoderadas e Donas de Si. É a mulher que sai beijando todo mundo, né? Enfim, é o empoderamento feminino ao invés do empoderamento feminino. E você está vendo se espalhar e se propagar de uma forma gigantesca, aonde realmente está dificultando o desejo do homem monogâmico em ter uma monogamia de ser saciado. Então, na verdade, ele está tendo esse desejo reprimido. E em um determinado momento, o que ele faz? Ele conhece a ideologia dos migtãos. Viva sem mulher, siga o seu caminho. O que acontece? Se ele for daqueles migtãos que de fato não querem mais saber de mulher, adquiriram uma raiva delas e querem de fato distância, ele não tem um relacionamento com mulher nenhum. E não tem uma família. O que eu estou descrevendo para você aqui não é um esquema imaginativo, uma ilusãozinha que eu tive, não. O que eu estou falando não é uma alucinação. O que eu estou falando para você aqui é realidade. Eu estou te descrevendo a realidade. E esta está sendo a realidade do nosso mundo. Só não vê quem não quer. E acredite, os casamentos, eles vão ficar cada vez mais difíceis de se manter. E é uma das coisas que os migtãos já trabalham como argumentação. Eles já perceberam isso. Que os casamentos estão ficando cada vez mais difíceis. E de fato estão. Eles dizem basicamente que não vale mais a pena se casar. Eu já discordo disso. Vale. Só que só vai valer a pena uma mulher decente. E, logicamente, eles dizem que não existe mulher decente. É por isso que eles também dizem que não vale a pena se casar. Mas disso também discordo. Por quê? Porque sempre que há uma laranja podre, há uma laranja boa. O problema é que muitas vezes a laranja boa está no mesmo balaio das podres. E aí, o que acontece quando tem uma única laranja podre dentro de um balaio cheio de laranjas boas? Apodrece. Agora imagina se tem um monte de laranja podre dentro de um balaio, né? Com uma laranja boa. Apodrece ela também. E apodrece muito mais rápido. Então a verdade é que a partir do momento vai chegar um momento que você vai ver uma dificuldade tão grande, mas tão grande, de ter um relacionamento decente, que aqueles homens ou aquelas mulheres que quiserem uma relação decente, ou vão ter que se desgenerar para ter um relacionamento, ou vão ter que viver sozinhos. E aí é como se você colocasse uma pistola na cabeça e dissesse, ó, você só tem esses dois caminhos, escolhe um. E isso vai ser péssimo. Isso vai ser muito ruim. Bom, espero que você tenha me entendido. Você pode discordar, você pode concordar, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente está debatendo ideias, discordar faz parte total do processo.
assim como concordar. Ó, se você concorda, quer dizer que você está de acordo comigo. Se você discorda, quer dizer que tem certos pontos que eu falei aqui que você pensa completamente diferente. Então faz o seguinte, deixa para mim nos comentários aqui o que você pensa diferente disso. Porque eu quero entender você. E é importante para a gente começar a debater essas ideias. Lógico que não são todos os comentários que eu posso responder, mas eu leio todos, tá? E o que acontece? Eu não sou de pedir muito isso, não, mas se esse vídeo ele trouxe para você uma consciência distinta, se esse vídeo ele agregou algum valor para você, faz o seguinte, dá uma curtida aí, compartilha esse vídeo com outras pessoas, coloca lá no grupo da família, dá uma força aí pro canal, até mesmo pro canal crescer, pro canal se desenvolver e a gente alcançar mais pessoas, debater mais ideias, né? E o meu objetivo aqui não é seguidor por seguidor, né? O meu objetivo aqui de fato é um compromisso que eu tenho em agregar boas ideias, gerar um debate público, né, interessante, onde a gente pode começar a contestar esses fenômenos sociais recentes e que de uma certa forma, onde a gente pode, quem sabe, reduzir um pouco toda essa degeneração gerada, né, na nossa própria sociedade, o que eu acho muito difícil, mas pode acontecer de pelo menos algumas pessoas a gente começar a abrir os olhos para isso que está acontecendo, né? Os bons eles não podem se calar diante do mal, né? E aquele que tem a percepção daquilo que é certo não pode se calar diante daquilo que está sendo feito e que é errado, né? Então eu conto aí com a sua ajuda, se você quiser ajudar, e tamo junto aí, tá? Mas o que eu percebo é isso, esse é o meu ponto de vista, eu quero ouvir o seu.